Não queira saber como é Fernando Alonso quando ele se sente menosprezado. Poucos pilotos têm problemas com os boatos da Fórmula 1 como bicampeão mundial. Ele não está nada feliz com as especulações de que poderia ir para a Red Bull. Alonso disse que os boatos vão ter consequências. Nós só não sabemos quais são, nem para quem foi o recado. Talvez ele reaja fazendo algum jogo de bastidores ou então ignore alguns jornalistas. Mas o fato é que o espanhol está bravo o suficiente para cumprir a ameaça. Uma reação veemente de Alonso era esperada quando foi ao ar um post de um jornalista espanhol renomado. O tweet, que foi ao ar depois do GP do México, deu a entender que Alonso poderia deixar a Aston Martin depois de apenas uma temporada na equipe. Ele substituiria Sérgio Pérez, que anda pressionado na Red Bull. Há quem fale em uma troca direta de assentos com Pérez. Nesse caso, o mexicano voltaria para a equipe da qual foi dispensado em 2020. Falou-se também que, em vez da Red Bull, Alonso poderia se aposentar por causa da queda de desempenho da Aston Martin ao longo de 2023. Mas é a sugestão de uma mudança para a Red Bull que parece ter incomodado o espanhol. Nem foi preciso esperar muito para perceber isso. Na quinta-feira, antes do GP do Brasil, o espanhol deixou claro que não gostava de ver pessoas agitando os bastidores. Foi aí que ele disse que vai ter consequências. Bem, uma mudança para a Red Bull deveria ser o desejo de Alonso neste momento. Nesse caso, ele só reagiria mal se a especulação fosse possível, o que nos faz pensar que ele ficou muito irritado porque a informação vazou. Porque não deveria ser um problema para Alonso que as pessoas dissessem que ele pode estar na mira da Red Bull. Bem, embora seja muito hábil em usar a mídia a favor dele, Alonso não gosta quando vê coisas que não batem com o que ele pensa. Além disso, quando as pessoas, jornalistas inclusive, usam a reputação do piloto para chamar atenção, o lado ruim de Alonso é acionado. Se uma mudança para a Red Bull não está nos planos, e parece não estar mesmo, dá para entender por que o piloto se incomoda com pessoas usando o nome dele só para ganhar likes nas redes sociais ou cliques no site. É por isso que Alonso foi duro ao criticar o que ele chama de boatos do paddock de pessoas que querem tirar onda e ganhar seguidores. Pelo visto, Alonso não leva muito a sério quem criou, nem quem propagou o boato. Todos sabem que a fonte da informação é o jornalista espanhol Albert Fábrega. Pode ser que a ira de Alonso esteja direcionada a mais alguém, mas o fato é que ele andou prestando atenção ao que foi dito ou escrito e por quem. Alonso nunca foi mencionado no tweet, mas tem sido alvo de especulações nas redes sociais desde então. Ele acabou sendo mencionado em alguns artigos que foram publicados na esteira do tweet. Ao enfatizar que não estava gostando dos rumores, Alonso disse não se tratar de ninguém presente na entrevista coletiva no paddock na quinta-feira em Interlagos. Ele disse: neste ambiente aprecio que todos vocês sejam jornalistas, sejam profissionais que estão na Fórmula 1 há muitos anos. Vocês conquistaram respeito e assim deve ser. Todos os rumores vêm de pessoas que não estão nesta sala. Eles só querem fazer graça e eu não acho engraçado quando brincam com alguma coisa. A intensidade e o alvo amplo sugerem que a crítica vai além de alguém da mídia espanhola que vai a todas as corridas e fala com Alonso regularmente. E vai além do burburinho nas redes sociais. Alonso está irritado com o que ele viu na mídia desde que tudo isso começou e que ele não sabe ao certo de onde veio. Alonso ficou bravo porque a informação não é verdadeira. Mas por que então alguém acharia que é real e por que alguém espalharia a informação? A resposta para a segunda parte da pergunta é nebulosa para dizer o mínimo. Mas pode ser desde uma hipótese inocente até um boato criado deliberadamente para incendiar o ambiente da Aston Martin. Ou até mesmo para sugerir que os dias de Pérez estão contados. O que alguém ganharia criando essa narrativa, ninguém sabe. Mas é muito mais fácil pensar em como a ida de Alonso para a Red Bull mexe com a imaginação das pessoas. O segundo assento da Red Bull é uma constante fonte de especulação. Alonso é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 e corre por uma equipe que vem tendo altos e baixos. Embora o ano tenha superado todas as expectativas para Alonso e Aston Martin, ele está terminando em baixa. Isso depois de a temporada ter começado com Alonso como principal desafiante da Red Bull. Não há dúvida de que Alonso ainda está pilotando em altíssimo nível. Já Pérez está sendo analisado no final de uma temporada difícil. Ele deixou a desejar, mesmo pilotando o melhor carro pelo segundo ano seguido. Alonso conseguiu 8 pódios, quantidade igual a que Pérez conseguiu na mesma Red Bull do tricampeão Max Verstappen. O mexicano agora está se arrastando para tentar garantir o vice no Mundial de Pilotos. O astral ficou ainda pior depois que ele abandonou o GP em casa, logo na primeira curva, por uma batida com a Ferrari de Charles Leclerc.
É daí que vem o possível desejo ou necessidade da Red Bull de trocar de piloto. Se Alonso estivesse disponível ou interessado, a Red Bull certamente pensaria nele, porque ele é um dos maiores pilotos da Fórmula 1 e porque a Red Bull já quis ter o espanhol. O guru técnico da Red Bull, Adrian Newey, admitiu que Alonso é um dos pilotos com quem ele adoraria ter tido a chance de trabalhar. Alonso também é um piloto adaptável e tem bom relacionamento com Verstappen, então ele preencheria muitos requisitos. Mas a gente já vai falar de um requisito que ele não cumpre. Em termos de competição, Alonso seria um reforço para a Red Bull e vice-versa. Embora tenha dito que 2023 foi uma super temporada para Aston Martin, ele admite que a equipe não foi tão competitiva quanto gostaria e que ninguém está feliz com os resultados recentes. A trajetória da Aston Martin tem sido problemática há meses. O forte início murchou ao longo do ano. Nos primeiros 9 GPs, a equipe fez 175 pontos, mas depois fez apenas 86 pontos nas 11 provas seguintes. Várias atualizações não funcionaram. Algumas introduziram características negativas ao carro, que ficou mais difícil de pilotar. Outras simplesmente não acrescentaram o desempenho que se esperava. Isso levou a Aston Martin a ser superada não apenas por Mercedes e Ferrari, o que já era esperado, mas também pela McLaren e, em certa medida, até mesmo pela Alpine. Sim, a Alpine, com quem Alonso se desentendeu um ano atrás, está terminando o ano melhor do que a Aston Martin. Mas Alonso não é de desistir, então seria uma grande surpresa se ele desistisse do projeto da Aston Martin ou deixasse a Fórmula 1. A Red Bull seria atraente se fosse uma opção real para ele, mas não é. O espanhol é categórico ao dizer que a fé dele na Aston Martin perdura porque ele sabe que é um projeto de longo prazo. Dessa forma, as conquistas do início do ano foram um bônus. A Red Bull reiterou a intenção de ficar em 2024 com Pérez, que ainda tem contrato vigente. O mexicano deve realmente ser a primeira opção da equipe, mas ainda assim é possível que ele seja substituído. Alonso tem contrato com a Aston Martin pelo menos até 2024, então ele seria um candidato caro. Seria surpreendente se a Red Bull demitisse Pérez no fim do ano. Essa possibilidade, aliás, sempre pareceu improvável. Independentemente da fé de Alonso na Aston Martin ou do contrato dele, o espanhol não parece estar no radar da Red Bull de jeito nenhum. Há 3 razões para isso. Uma é a idade de Alonso. Ele seria, na melhor das hipóteses, uma opção de curto prazo. Lembre que a Red Bull vem enfrentando instabilidade no segundo carro desde 2019. Segundo motivo, Alonso é bom demais e competitivo demais para ter uma relação harmoniosa por muito tempo. Verstappen provavelmente teria certas vantagens, mas Alonso é rápido, adaptável e incansável. Então ele causaria problemas na pista ou fora dela, ou as duas coisas, e isso significa plantar problemas. Nas vezes em que Pérez foi minimamente competitivo contra Verstappen, houve atritos. Alonso seria mais rápido e mais familiar com as artimanhas da Fórmula 1. Max provavelmente não temeria enfrentar o espanhol, mas a Red Bull não curte a ideia de ter que gerenciar os dois. Terceiro motivo e mais importante, a Red Bull tem opções de pilotos que são muito mais convenientes. É por isso que manter Pérez ou abrir as portas para Daniel Ricciardo são as duas saídas realistas para 2024. Duas figuras sêniores da Red Bull, Christian Horner e Helmut Marko, continuam repetindo que Pérez tem contrato, mas a intenção declarada de manter Checo deixa uma margem de manobra que é familiar na escolha de pilotos. Nada disso estaria acontecendo se a Red Bull já tivesse tomado uma decisão. Ricciardo é um exemplo de como as coisas mudam. Ele foi para a AlphaTauri depois de chegar a um acordo para cancelar o contrato com a McLaren. Vale lembrar que ele e a McLaren passaram 2022 dizendo que o contrato seria honrado. A Red Bull não é diferente. Ou ela troca pilotos entre as equipes dela, ou o piloto é dispensado e provavelmente indenizado. Então, Pérez é apenas mais um caso de quem tem um contrato, o que deveria ser uma garantia do que vai acontecer, mas não é. Os antecessores do mexicano que o digam. Semanas antes de dispensar Pierre Gasly, a Red Bull disse com todas as letras que não tinha a intenção de fazer isso. Antes de Alex Albon ser substituído por Pérez em 2020, a Red Bull também disse que adoraria que tudo desse certo. Basicamente, a Red Bull apoia os pilotos até que um dia não apoia mais. Não que ela esteja mentindo sobre Pérez. A Red Bull merece ter o benefício da dúvida quando Horner diz que terminar em segundo não é uma condição para Pérez continuar na equipe. Mas seria ingenuidade levar essa fala ao pé da letra em vez de ler nas entrelinhas. Então, a melhor leitura talvez seja que a Red Bull sinalizou a intenção dela, mas não está lá tão comprometida. A vaga de Pérez não está assegurada. Manter o mexicano é um plano, mas não uma garantia. É possível que Pérez seja substituído, mas se ele for, não vai ser por Alonso.